Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje conversar sobre um tema muito interessante. 1000 soluções na sua mente. Como assim? Primeiro vamos entender essa parte. 1000 soluções? Nós não vamos falar uma a uma. Eu não vou gravar aqui um extenso vídeo com muitos e muitos exemplos de como você faz isso ou aquilo. Por quê? Se eu gravasse um vídeo com 1000 ideias de como resolver coisas para resolver problemas, seria um vídeo tão longo, tão cansativo, que com certeza você não iria ter paciência para assistir até o final. Também, um outro lado é bastante verdadeiro. Você assiste vídeos com ideias de como resolvem soluções, com ideias bem engenhosas, bem criadas, mas na hora em que você mais precisa, acaba nunca encontrando uma ideia que se encaixe exatamente com aquilo que você precisa. Ou seja, você acaba perdendo um certo tempo. Mas mais importante do que ter 1000 soluções prontas, nós poderíamos desenvolver a nossa mente, desenvolver a nossa criatividade para criar essas 1000 soluções. Ou seja, ao invés de você assistir o vídeo com muitas ideias como resolve as coisas, você cria essas ideias. Você cria na sua mente essas soluções. Nós começamos primeiro falando, algumas semanas atrás, sobre 1000 ideias criativas. E alguém me perguntou, Paulo, é possível ter uma criatividade a esse nível de criar 1000 ideias, de criar 1000 soluções? A criatividade ela pode ser desenvolvida. Ela não é um dom que a pessoa nasce, não é simplesmente como nos desenhos, aquela luz que acende do lado da cabeça e vem então uma solução como que por mágica, como que por milagre. Ela é algo desenvolvido com o passar do tempo, com treinamento, com noções de como se faz o desenvolvimento da criatividade. Já que vamos falar hoje bastante sobre criatividade que vai nos levar às soluções, vamos entender primeiro o que é criatividade. Criatividade é você cria algo diferente. Você pega ideias, você pega conhecimento, você pega o que observou na sua vida, você vai juntando uma série de coisas e vai encaixando uma com a outra, de modo que não são mais uma série de coisas buscadas aqui ou ali, se torna algo novo. Pode ser algo novo simplesmente para satisfazer aquele desejo de criar uma coisa que não existia antes, como principalmente a criatividade, ela deve ser usada como um solucionador de problemas, como um solucionador de desafios. E convenhamos aqui, na nossa vida, o que mais temos é problemas e desafios pela frente. Então, uma mente que saiba criar as saídas para as situações que nós estamos é algo, com certeza, muito bem-vindo. Inclusive, recentemente, eu estava observando aquelas matérias que falam sobre não se encontrar mão de obra qualificada. E o Brasil está entre os países com maior índice do mundo de não conseguir se preencher vagas que exigem uma boa qualificação. E essa qualificação não é exatamente um diploma universitário. É verdade que se precisa estudar para aprender a trabalhar, mas a qualificação necessária iria incluir, entre várias outras competências, iria incluir também a criatividade, a capacidade de você pensar além da caixa, além do óbvio, e encontrar saídas e conseguir criar coisas novas naquele ambiente. Bom, vamos parar de enrolar um pouquinho e vamos pensar como eu desenvolvo a minha criatividade. Algo que é importante no desenvolvimento da criatividade é ter em mente que existem pelo menos três pilares básicos para ela.
Vamos entender esses pilares básicos, que isso vai nos ajudar a ver melhor como que se desenvolve a criatividade. Os pilares são liberdade, curiosidade e atitude. Hum? Vamos um por um? Vai ficar mais claro. Liberdade. Pensar fora da caixa. E caixa? Uma caixa mental que nós fomos colocados desde a nossa infância. Todos nós nascemos criativos. Facilmente, se você observar uma criança pequena, dos seus 3, 4 anos, vai notar que ela é criativa. Você entrega para ela uma caixa de pasta de dente e ela transforma num brinquedo. Você entrega para ela uma pequena almofada e vira uma boneca. Você entrega para ela um macaquinho de pelúcia e vira um super-herói. Então, as crianças, por natureza, têm criatividade. Com o passar do tempo, ela vai perdendo. Ela vai perdendo principalmente porque os pais, claro, os pais têm a obrigação de ensinar para os seus filhos regras, o que pode fazer, o que não pode, respeitar outras pessoas, convivência em sociedade, são coisas extremamente necessárias. Porém, muitas vezes se coloca tantas limitações, que a criança acaba não se desenvolvendo. E sabe qual uma das limitações que, lamentavelmente, nos anos mais recentes, está se entregando para algumas crianças? Você pensou a mesma coisa que eu? Verdade. Celulares, que distraem tanto a criança paralisada, simplesmente vendo vídeos e imagens, que ela não põe a mão na massa para fazer as coisas. Portanto, a liberdade que um adulto precisa ter é a liberdade de poder voltar a ser como uma criança, de ser mais livre para mexer nas coisas, de ser livre para testar, para ver se eu misturo isso com isso, o que acontece, e se eu misturo aquilo com aquilo, e se eu ponho nessa sequência. Espera aí, nós estamos acostumados a sair de casa e ir no mercado por essa rua. Mas eu não quero ir por essa rua, eu quero ir por outra. É um caminho diferente e é livre para fazer isso. Então, essa liberdade das ideias, do raciocínio funcionar, é super importante para a pessoa desenvolver a criatividade. Aí vem um exercício, e no treinamento Mil Soluções na Sua Mente, eu faço com os alunos, que é você, para pensar fora da caixa, você pega um objeto, tá, do seu dia a dia e você pensa o que fazer com aquele objeto que não é o tradicional. Por exemplo, você está vendo isso daqui? É um rolinho de papel higiênico. Todo mundo sabe para que serve, como que a gente usa. Mas pense em 10 coisas diferentes que não são a finalidade natural do papel higiênico. Agora, regularmente, pense outras utilidades que você pode dar para outros objetos. Se regularmente você faz isso, sempre pensando em outras utilidades fora do tradicional, tá? Com certeza a sua criatividade vai melhorando um pouquinho a cada dia. O segundo pilar da criatividade que nós comentamos é a curiosidade. Essa curiosidade, também característica das crianças, é extremamente importante. Essa curiosidade é ser xereta, é ser, em um sentido bom, atrevido, em querer saber como é, saber como funciona, saber como se faz. Talvez desmontar um objeto, por exemplo, temos aqui um mouse do computador. Como que ele funciona? Eu vou desmontar para ver o que tem dentro. Ou então, determinadas coisas da casa. Tá? Já parou para pensar como funciona aquela dobradiça do armário que fecha sozinha? O que tem lá dentro
que faz com que a porta sempre volte e feche sozinha. Ah, tem uma mola? Tá, a porta da tua geladeira fecha sozinha, mas não tem mola nenhuma. Por quê? Seja curioso, vai tentar descobrir o porquê. Vai observar. Também a curiosidade inclui fazer pesquisas. Isso mesmo, pesquisas. Uma excelente fonte de pesquisa para ampliar o nosso conhecimento são livros. Te peguei, né? Você ia me dizer que era o Google, mas uma ótima fonte, a que queremos destacar aqui como talvez a melhor, são livros. Porque quem escreve os livros, com certeza, tem uma responsabilidade pelo conteúdo. Vai imprimir, vai distribuir, não tem como fugir, ele tem que colocar ali informações pesquisadas, abalizadas, informações que sejam confiáveis. E o brasileiro, nesse aspecto, ele é difícil de ler, muito difícil de ler. E você, gosta de ler e pesquisar? Claro, aquela resposta que você iria dar do Google, também o Google hoje, ele é muito útil. Praticamente qualquer assunto que você coloque ali nas pesquisas, ele vai trazer notícias, vai trazer imagens, vai trazer vídeos do YouTube explicando aquele assunto. Quase tudo você encontra ali. Então, é uma forma de você satisfazer a sua curiosidade e ir mais a fundo sobre as informações. Vale aqui uma dica, que se tivéssemos aqui numa videoconferência, a gente poderia fazer. Internet. Como você sabe que a informação que você está encontrando ali tem uma base para ser confiável? Afinal, a internet, ela fica em segundo lugar atrás dos livros, porque alguém publica uma matéria, mas qual a base daquela matéria? Aonde está realmente a pessoa que escreveu aquele assunto? E se ele quer publicar uma fake news e fugir? É muito fácil pela internet. No ambiente online, tá? Alguém parece certeza absoluta que está aqui no Brasil e ele está do outro lado do mundo. Então, fica aí uma atividade de casa para vocês pensarem e respondam aqui nos comentários. Como saber que determinados sites são confiáveis e podemos acreditar nas informações que encontramos ali? O terceiro pilar da criatividade, nós já vimos o primeiro, que é liberdade. Nós vimos o segundo, que é a curiosidade. Nós vamos agora ao terceiro, que é a atitude. Atitude é fazer as coisas, é não ficar enrolando, não ficar procrastinando. Você quer desenvolver uma solução para algum problema? Primeiro, solte as suas ideias. Vá pesquisar. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. E depois, o jeito é testar, é pôr a mão na massa e ver o que funciona e o que não funciona. Nesse sentido, a atitude, ela inclui não ter medo de errar. Muito provavelmente você vai errar. Quando você está tentando desenvolver uma solução ali para um problema, muito provavelmente no começo vai se errar bastante, só que vai se acertar também. E é contabilizando os acertos é que vai se conseguir realmente a solução que se deseja. Bom, nós conseguimos fazer essa nossa pesquisa com a mente solta de ideias pré-concebidas, testamos, vimos várias coisas que funcionam. E agora, como que 1000 ideias eu posso transformar em 1000 soluções? Tá? Naturalmente, você quando fizer isso, você vai estar vendo os resultados. Deu um resultado certo, você faz muito bem em anotar esse resultado. Tá? As coisas que deram errado podem ser anotadas também, porque no futuro vale a pena trabalhar nelas para que os resultados sejam um pouco melhores. Resumindo,
Uma ideia se transforma numa solução quando ela produz um resultado, seja a criação de algo novo, seja a solução de um problema, seja a vencer um desafio, seja alterar algo que existe antes. Quando ela se torna algo concreto e efetivo, produzindo resultados positivos, produzindo melhorias, então a uma ideia se tornou uma solução. Agora, eu quero trabalhar com vocês, tá, algumas travas que existem na nossa mente e que podem dificultar a pessoa de ser criativa encontrando soluções. Para mostrar para vocês algo que pode atrapalhar o processo criativo, gostaria de começar contando aqui uma ilustração. Imagina alguém que tem um carro, que ele cuida deste carro. Se em determinado momento ele começar a cortar os cabos de freio, a ponto de deixar só um fiozinho segurando um determinado cabo. O perigo de esse freio falhar no momento de necessidade se torna alto. O que você acha? Será que seria prudente e coerente uma pessoa normal colocar um defeito no seu próprio carro? É claro que não. Esse é um exemplo, de certa forma, até muito assim grande demais, muito óbvio. Ninguém em sã consciência provocaria um defeito no seu carro. Agora, e na nossa mente? Será que conseguimos colocar um defeito na nossa mente? Então, parece algo que talvez não faça muito sentido, distante. Na realidade, é algo que está bem perto de nós. A nossa mente, ela acredita no que nós falamos. O cérebro fica aqui dentro, trancado dentro do crânio. E o que falamos para ele, ele está acreditando. E ele reage com isso. Então, sabe aquelas pessoas que têm uma nuvenzinha negra em volta delas, de pessimismo, de negativismo, e essas pessoas é tudo. Não posso, não dá, não vai, não tem um jeito. Mas e isso? Mas e aquilo? A pessoa tem um problema para cada solução. Será que isso atrapalha o processo criativo? Sim, atrapalha. E como atrapalha? Pensa no seguinte: quando a pessoa está diante de um desafio, aprender um idioma complexo, o chinês, o japonês, por exemplo, o hebraico, o árabe, que não nem sequer utilizam o nosso alfabeto. A pessoa diz: ah, não, não posso, não dá, estou velho demais para isso. O que a pessoa colocou na mente? A pessoa colocou o ponto final que encerra o funcionamento de todo o cérebro. Você quer aprender japonês? Não, não posso. Parou aí e morreu. O funcionamento do cérebro morreu e não vai adiante. Se ao invés de ter essa mentalidade assim que trava, como que sofrendo um desastre do ponto de vista da criatividade, se a pessoa ela estivesse habituada, parte da vida dela, ela dizer algo do tipo: mas como eu posso fazer isso? Como eu aprenderia japonês? Como eu posso aprender a tocar um instrumento musical? Tal coisa custa tanto. Como consigo dinheiro? E depois dessa pergunta inicial, vem inúmeras outras perguntas. Essas perguntas exigem uma resposta. O raciocínio tem que ir atrás dessas respostas. Então, nós vamos pesquisar, nós vamos investigar, nós vamos buscar ideias, buscar soluções. E o processo criativo está a todo vapor. Portanto, o que é conhecido como autossabotagem,
acaba com a nossa criatividade. Portanto, não seja das nuvens negras que saem espalhando pessimismo por aí. Ao contrário, desenvolva sempre a habilidade de fazer perguntas e buscar soluções, e buscar como fazer mais uma coisa, mais outra e mais outra. Desta forma, então, um dos empecilhos do processo criativo você já sabe contornar. Nós temos mais ainda. Experiências passadas também podem minar nossa criatividade. Como assim? Imagina aquela situação que você estava diante de algumas pessoas, havia um sério problema, havia talvez uma séria acusação feita contra você e você ali paralisou, não veio nada na mente. Ter paralisado naquele momento tão importante fez com que ficasse uma cicatriz no seu emocional. Uma hora que você poderia falar algo, não veio. E sabe o que agrava essa cicatriz emocional? Naquele momento não veio nada na mente. Passou a situação, talvez 10 minutos depois, eu podia ter dito isso, eu podia ter feito aquilo, podia isso, podia. Não veio na mente. Essa foi uma experiência que talvez fique gravado no nosso subconsciente pelo resto da vida. Agora, nós não podemos deixar que estas experiências passadas, elas nos impeçam de fazer agora da maneira correta. Ou seja, não veio uma ideia na mente, faltou a ideia do que fazer, faltou a ideia do que falar, então você terá novas chances, terão novas situações na frente em que você pode ter essas ideias. Novamente repetindo, essas ideias, elas vêm pelo exercício da nossa mente, da nossa capacidade intelectual, da nossa inteligência, tá? Em que vai nos ajudar a ter a mente que sempre está brotando ideias nos momentos em que nós precisamos. Tem um desafio para a nossa criatividade que eu quero conversar com bastante seriedade com vocês. Você já encontrou aquelas pessoas que falam uma tremenda de uma asneira e, quando confrontado com a realidade, a pessoa fala mais ou menos assim: Mas eu pensei que não tem que pensar, tem que ter certeza das coisas. O pensar, nesse sentido, quer dizer o quê? Quando a pessoa foi confrontada com a besteira que falou, e ela diz, eu pensei, quer dizer que ela tinha usado a imaginação dela para chegar à conclusão. Inclusive, isso é um perigo para a mente humana e tem um nome, efeito Dunning-Kruger. Pesquisem sobre o que dois psicólogos, lá na década de 90, pesquisaram sobre isso. Basicamente, eles começaram a pesquisa com o caso de um ladrão que assaltou vários bancos na sequência. Ele estava sem nenhum disfarce, sem nenhuma proteção para o rosto, e até ele chegava numa câmera do banco, ui, fazia pouco caso. Você não me pega, seu guarda, vamos. Fez isso. Rapidamente ele foi identificado e rapidamente ele foi preso. Quando esse ladrão foi preso, ele simplesmente não acreditava no que estava acontecendo. Ele foram feitos com eles vários testes psicológicos, psiquiátricos, nada foi encontrado nele, até que dois psicólogos dos Estados Unidos, tá, cujos sobrenomes são Dunning e Kruger, eles resolveram entender melhor o que aconteceu na mente daquele homem. E aquele homem tinha visto uma informação: se ele passasse suco de limão no rosto, ele ficaria invisível para as câmeras.
E ele acreditou tão piamente nisso que ele fez. Ele pegou suco de limão, ele passou no rosto. Imagina como deve ter ardido quando passou nos olhos. Passou suco de limão no rosto e foi lá assaltar os bancos, tendo a certeza que estava invisível para as câmeras. Naturalmente foi preso. Esta ideia de acreditar em algo sem base nenhuma é muito comum hoje em dia. É muito comum. As pessoas simplesmente, quando alguém falou com um pouquinho de certeza, ele logo acredita e, lamentavelmente, sai falando com toda a convicção, como sendo a verdade, como sendo uma certeza para outras pessoas. É claro que ele não tem base para aquilo. Quando ele é confrontado com a verdade, passa vergonha e tenta se justificar. Mas eu pensei que o suco de limão funcionava. Então, tá? Aí é importante que, para sermos criativos, nós sabermos usar a nossa imaginação. A nossa imaginação, ela vai ser usada no sentido de você pegar o limão, colocar no leite. O que, que vai acontecer? Você vai pegar o limão, você vai colocar na manga. O que, que vai acontecer? Você pega a manga e coloca no leite. O que, que vai acontecer? Nessa última, você põe um pouco de açúcar. Como que fica? Na primeira, você põe uma pitada de sal, ou seja, pensando em como fazer as combinações, outras coisas assim. Agora, se suponhamos tem uma determinada receita de fazer um bolo de chocolate maravilhoso, só que está faltando ali algum ingrediente. Aí você imagina que é e diz com a maior certeza: é mostarda! E coloca mostarda no bolo de chocolate. Mas eu pensei que ia dar uma cor bonita. Mas eu pensei que ia ficar gostoso. Qual o alerta, então, deste ponto aqui? O alerta é saber usar a imaginação de um modo coerente. Não é na base das informações, não é no lugar de fotos, não é na medida de determinados itens, ingredientes. A imaginação ela vai ser usada de outras formas, combinando para se ver os resultados. Bom, agora que nós vimos primeiro os pilares para a criatividade, depois nós vimos algumas coisas que atrapalham a nossa criatividade. Vamos fechar esse assunto falando sobre qual deve ser a nossa mentalidade ao ser criativos. Na nossa mentalidade, que estou falando aqui, é primeiro você entender que quando falamos 1000 soluções, não significam que sejam 1000 contadas no dedo, mas significa que vai ser um número tão grande, que você não vai ter condições de contar. Quando falamos numa mentalidade, falamos em algo que é desenvolvido com o passar do tempo. Nós não estamos falando em nada milagroso e no estralar de dedos aparece. E, principalmente, o mais importante de tudo, a nossa mentalidade significa usar a criatividade com um determinado propósito. Um propósito. Qual o nosso propósito? Vencer problemas e desafios. Ótimo. Ter novos tipos de alimento diferentes. Ótimo. Ter novos tipos de roupa. Ótimo. Devemos ter um objetivo no uso da nossa criatividade. Tendo esse objetivo lá na frente, nós vamos pensar então em dia após dia termos tempo para atividades cerebrais.
Na próxima aula, que será a aula de número 2 do desafio do treinamento Mil Soluções na Mente, nós vamos ver atividades específicas que desenvolvem a mente humana. Por exemplo, uma das atividades que acaba desenvolvendo a mente como resultado da criatividade é você eliminar um dos seus sentidos naturais. Nós temos pelo menos 5, né? E quando você elimina um deles, por exemplo, você está num ambiente de total escuridão. Tente fazer as coisas nesse ambiente. Talvez à noite, janelas, portas fechadas, luzes apagadas, a escuridão é total. É claro que você deve se certificar de que seja um lugar seguro. Começar a fazer as coisas ali desenvolve a tua mente. Se você está desenvolvendo a tua mente, você vai tendo novos impulsos, você vai tendo novos sentidos. Você vai perceber, por exemplo, que você consegue muito mais facilmente calcular a distância entre os objetos. Você não está vendo, mas você vai desenvolver a noção de onde estão as coisas. Nós já falamos de uma outra atividade que nós vamos voltar a trabalhar com ela de forma muito mais intensa, que é dar novas utilidades a objetos do dia a dia. Nós também vamos utilizar nós vamos utilizar desenhos, números, letras, brincar bastante com eles, de maneira que a mente vai criando as combinações nesse universo, de, por exemplo, letras e números. E essa capacidade de criar as coisas vai ser útil em outros sentidos. E uma outra atividade que nós vamos desenvolver na próxima aula será a habilidade de escrever com a mão não dominante. Vamos considerar a situação mais comum das pessoas. Que a pessoa ela escreve com a mão direita. A pessoa destra escreve com a mão direita. Pega a sua mão esquerda e comece a treinar a escrita. E depois comece a comer com a mão esquerda. E depois comece a fazer outras atividades manuais, se ensaboar, abrir uma porta e assim por diante. E faz de conta que você está na Inglaterra, senta no banco do passageiro do seu carro, com ele desligado, parado, no estacionamento, óbvio, tá? E fica trocando de marcha, manuseando o câmbio com a mão esquerda. Todas essas atividades vão desenvolvendo a nossa mente, que vai se refletir na criação de novas ideias que se tornarão soluções. Na nossa terceira aula do treinamento, nós vamos trabalhar especificamente bloqueios criativos. Nós vamos falar sobre algo, talvez já coisas não tão conhecidas do público em geral. Nós vamos ver sobre o bloqueio do adulto. De que maneira a forma como uma criança cresce, de que forma que ela é criada, acaba limitando a sua criatividade. Nós vamos ver como, por exemplo, podemos ter uma casa infantil para nós adultos. É claro que é do ponto de vista da criatividade. Nós vamos também ver como podemos reaprender a ser criativos por eliminar bloqueios. E, por último, nós vamos ver que a insanidade acaba nos ajudando muito a ser criativos. A insanidade, não perca a terceira aula desse treinamento. Na quarta e última aula do nosso treinamento, nós vamos ver alguns insights que são muito especiais na hora da criatividade. São como que aqueles lampejos de luz que clareiam a nossa mente e nos ajudam a ter ideias. Como ter a mente mais preparada para esses insights? Como entendê-los? Como memorizar as informações?
E também nós vamos ver ali sobre a diferença entre mindset e lookset. Não sei se o meu inglês está tão bom assim. Mindset é como está configurada a sua mente. E o lookset é como está configurado o seu olhar das coisas, o seu olhar do mundo ao redor, o seu olhar sobre o que se fala, o seu olhar sobre o que se pensa. Então, o confronto dessas duas coisas vai nos esclarecer bastante o como podemos ser criativos. Agradecemos a atenção de todos vocês. Com certeza, valeu a pena estarmos aqui por esses minutos conversando. E tenha a certeza, você pode desenvolver a sua criatividade. Você pode criar 1000 ideias construtivas na sua mente. E você pode transformar essas 1000 ideias em 1000 soluções.